Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live preleção do Maria de Nazaré. A gente está muito feliz aí de estar realizando esse trabalho a cada segunda-feira e as preleções elas vêm com esse intuito de acalmar nosso coração, aquecer e que cada um de nós possa ter essa alegria ao nos encontrarmos aqui nesse momento perante essa pandemia, perante a parte online, né? Mas vamos juntos aí com muita confiança. Boa noite a todos que estão entrando. Valéria, Tuane, Grupo Espírita Irmão Cleiton, Denise, seja bem-vinda. Camila, boa noite. Edirlene, boa noite também. Flávio, sejam todos muito bem-vindos. Cristiane, muita gente. Daniel, sempre aí os nossos companheiros. A gente com essa proposta dessas preleções. Bel, você está por aqui também, seja bem-vinda. E nós continuamos com a nossa proposta aí, né, de todos aqueles que quiserem, enviem seus nomes ou os nomes das pessoas, mandem aqui no direct ou se não no e-mail cemariadenazaré@gmail.com com nomes para vibrações que nós indicamos, levamos esses nomes na verdade para as nossas vibrações. Os grupos ainda continuam de voluntários da casa envolvendo todos esses nomes em vibrações. Hoje à noite nós temos aqui a presença muito feliz da preletora da noite, que é a Claudinha, vamos chamá-la aqui. Deixa eu procurá-la aqui, Claudinha Guimarães, aqui para a gente começar tudo no horário. Meu aqui já está até um pouquinho mais adiantado. Roberto, boa noite. Silvio, Claudinha, seja bem-vinda. Olá! Obrigada, Léo. Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Beleza, tudo bem. Tranquila? Ai, só o coração aqui que tá a milhão. Claudinha, seja bem-vinda. Alegria, né, ter você aqui na nossa Obrigada. live de preleção, tentando sanar um pouco aí dessa distância que nós estamos. Muitas casas, tem algumas casas ainda continuam funcionando, mas a maioria, infelizmente, nesse momento, parada dos trabalhos presenciais. Então, é a forma que nós achamos de poder participar e estarmos juntos novamente. Então, seja bem-vinda. Funciona igual na Obrigada. preleção mesmo. Você faz a prece, dá a preleção e faz as vibrações. Se eu conseguir, me ajuda daí, hein, por favor. Tá tranquilo. Podemos começar, Léo? Sim, claro. Podemos? Ok, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui entre amigos para a gente conversar um pouquinho e tentar trocar nossas experiências e reflexões sobre a nossa caminhada evolutiva, que não é fácil, mas nós estamos juntos nela. Então, para que a gente possa começar essa noite, vamos tranquilizar um pouco os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Nada melhor do que uma prece para isso. Então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, tranquilizando nossa mente, nosso corpo físico, para que a gente possa assimilar melhor as reflexões dessa noite juntos. E assim, então, que possamos respirar tranquilamente, tentar nos desligar de todo tipo de preocupação que possa, porventura, ter nos acompanhado no dia de hoje, que possamos, assim, tranquilizar o nosso corpo, tranquilizar a nossa mente, para que, assim, de forma serena, tranquila, possamos sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, que possamos sentir a doce presença do mentor da casa Maria de Nazaré, que abre suas portas, mesmo que virtualmente, a nos acolher, nos amparando e fortalecendo. Vamos assim também elevando os nossos pensamentos até nossa mãe querida Maria, mãe de amor, de doçura e de paz, que nos cobre com teu manto, dulcificando cada passo que damos. Mãezinha querida, agradecemos o teu amor, a tua luz, agradecemos a tua doçura e rogamos que possa continuar nos envolvendo em teu manto azul fluídico de paz e de amor. Mãezinha,
Como crianças que ainda somos na caminhada espiritual que estamos, rogamos a tua condução, o teu amor, até Jesus, o teu Filho amado, o nosso mestre e irmão maior. E assim, diante do Mestre que nesse momento abre os teus braços a nos acolher, queremos agradecer. Agradecemos, Mestre, por todas as oportunidades benditas que tem nos ofertado, até mesmo aquelas que ainda não conseguimos compreender. Agradecemos, Mestre, pelos teus exemplos de amor. Agradecemos pelo teu Evangelho bendito. E é com sentimento de muita gratidão que rogamos também a tua condução até Deus, nosso Pai, Pai Criador, o qual agradecemos por tudo que temos, agradecemos ao Pai por tudo que somos, com a prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, vamos dar início às nossas reflexões dessa noite. Que assim seja. Bom, que a paz e imenso amor de Jesus possa conduzir os nossos passos, nossos pensamentos, que possa envolver os nossos corações hoje e sempre. Hoje, nós vamos falar um pouco e refletirmos juntos sobre a terceira lei de Newton, mais conhecida como a lei de ação e reação. Segundo essa lei, a toda ação temos uma reação de mesma força e intensidade, mas em sentido contrário. Ou seja, para toda força empregada a uma situação, existe uma reação contrária de mesma intensidade nessa ação. Por exemplo, se um corpo A emite uma força ao corpo B, o corpo B emite uma força contrária ao corpo A. Na física, a gente tem vários exemplos que podem melhor nos auxiliar na compreensão dessa lei. A gente tem, por exemplo, o exemplo do carro. Quando empurramos um carro, esse carro também faz uma reação. A gente faz a ação de empurrar, o carro faz a reação de mesma força e intensidade contrária à nossa ação. Calma, gente, não precisa sair, vocês não estão na live errada, vocês não estão num cursinho preparatório de Enem, nada parecido. E antes que vocês percebam que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre esse conteúdo de física aqui, nós vamos pensar o que esse assunto tem a ver com a minha evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. O que a ação e reação tem a ver com a minha caminhada espiritual. Podem ficar aí que nós vamos juntos caminhar nessas nossas reflexões. Pensamos juntos. Se a lei da física vem nos dizer que a toda ação existe uma reação, na minha caminhada, na sua caminhada, na nossa caminhada espiritual, é bom que a gente se recorde de que toda a ação empregada é ali uma reação que vai acontecer. Por exemplo, quando eu procuro caminhar e levar a paz, a esperança, a alegria onde quer que eu esteja, certamente terei como reação da mesma forma a alegria, a paz, o contentamento. Mas se porventura eu prefira levar a discórdia, sentimentos não muito nobres e a inveja onde quer que eu estiver, certamente eu não teria ali como reação, como consequência, algo tão bom assim. Conhecendo essa lei, a gente consegue compreender que somos nós os condutores dos nossos passos. Sabe aquela ideia de que eu não sei o que virá para mim amanhã, eu não sei o que no futuro me aguarda? Mentira, a gente sabe.
quando a gente conhece a lei da ação e reação, a gente consegue perceber que tudo que eu hoje estou fazendo para mim, para o outro, para o meu próximo, para o desconhecido, tudo que eu estou fazendo agora será aquilo que me aguarda no futuro. É fácil a nossa compreensão. Uma ação positiva, uma reação positiva. Uma ação negativa, uma reação negativa. Ok. Nada mais fácil, claro e evidente do que essa lei. Mesmo sabendo de tudo isso, por que será que para mim, para muitas pessoas, ainda é tão difícil caminhar sempre buscando fazer o bem? Bom, não tenho a resposta, infelizmente. Estou à procura na caminhada dessa minha resposta. Mas é importante que a gente fale também de duas palavrinhas que a gente ouve muito na casa espírita, aqui. A gente ouve muito, tanto na literatura espírita. É a tal de livre-arbítrio. É preciso que a gente compreenda que o livre-arbítrio é tudo aquilo que eu posso escolher de acordo com a minha própria vontade. É a minha liberdade de escolha. Eu tenho uma liberdade de escolha com relação ao tipo de amigos que eu quero para mim, ao tipo de roupa que eu quero usar. Eu tenho livre-arbítrio a escolher a minha profissão, o esporte a praticar e até mesmo que tipo de pensamentos eu quero nutrir dentro de mim. Esse é meu livre-arbítrio. Quando eu compreendo o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de escolha, a minha liberdade de ação, eu também tenho que compreender a responsabilidade que vem junto às minhas escolhas. Quando eu escolho agir de uma forma, eu tenho que lembrar que terei responsabilidade com relação a essa minha escolha. Quando eu estou caminhando, é preciso que eu lembre que todas as minhas ações resultarão em reações. E é aí que entra a lei da ação e reação em nossa caminhada. Pensemos muito antes de praticar, de fazer, de pensar, de nutrir determinadas situações, para que a gente possa compreender o que teremos como retorno. Bom, aí a gente vai parar um pouquinho e pensar o seguinte: ao nosso redor existem desigualdades sociais imensas, inúmeras questões de preconceito, de negligência, inúmeras questões sociais, desigualdades entre situações e relações. Como livre-arbítrio nessa situação? Como ter o direito a esse meu livre-arbítrio vivendo numa sociedade ainda tão injusta e com tantas dificuldades? Mas não é apenas a gente que pensou dessa forma, não é apenas nós que temos essa dificuldade. Lá atrás, quando Kardec compilava e procurava e pesquisava o conteúdo que se formou no Livro dos Espíritos, ele também começou a se questionar. Estamos no século XIX. E Kardec também questiona essa questão da desigualdade social e livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, na questão 850, a gente tem uma seguinte pergunta de Kardec. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Pois então, a resposta foi a seguinte: o mundo tem, sem dúvidas, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar esses obstáculos. É preciso tentar, é preciso não desistir, é preciso querer. A vontade conta, o esforço conta, a nossa dedicação conta. Então, eu tenho certeza que vocês, eu, a grande maioria de nós, já encontrou pela caminhada pessoas muito boas, simples, humildes, com um coração enorme e que vivem em dificuldades intensas dentro do seu próprio lar. Uma família de angústia,
com muitas dificuldades em relacionamento, famílias que plantam o tempo todo a discórdia entre si. E aí a gente se pergunta, meu Deus, o que essa pessoa fez para ter como consequência, como reação, uma família com tanta discórdia, com tantas dificuldades? Ou então, quem nunca, nos noticiários, nas revistas e jornais, quem nunca se deparou com casos de pessoas com extremas facilidades, vivendo do luxo, da exploração, vivendo de questões, inclusive, de privilégios e vantagens em cima dos outros? E aí a gente se questiona, meu Deus, qual é a consequência? Onde está a consequência para essas pessoas de uma reação tão maléfica em sociedade? A gente precisa lembrar que quando falamos de reação, na lei de ação e reação, na física, ela é diferente do plano espiritual. A ação e reação na física acontece quase que imediatamente. Mas como estamos falando de uma lei divina, uma lei que rege todo o universo, essa ação e essa reação não acontecem assim de forma tão imediata. É preciso lembrar que somos espíritos em evolução. Somos espíritos imortais. Ora do lado de lá, ora do lado de cá. Sempre aprendendo as lições que precisamos aprender. Erramos, acertamos, tentamos de novo, não conseguimos, tentamos mais uma vez. Então, quando acontece dessa forma, é bom lembrar que nem sempre a reação é tão imediata. Aos nossos olhos mortais, aos nossos olhos humanos, muitas vezes a gente pensa que não haverá justiça. A ação pode tardar, mas ela não vai falhar. Ela é uma lei divina. E a gente precisa lembrar que Deus é amor e justiça. Deus sendo amor, esse amor vai do pequeno átomo a toda a galáxia, a todo o universo. Sendo Deus justiça, Ele não admite privilégios. Sendo Deus amor, Ele ama cada um de nós com tanta intensidade que dá todas as oportunidades possíveis para que possamos tentar sempre consertar os erros cometidos. Sendo justiça, Ele dá a cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo aquilo que plantamos. Na questão 259 do Livro dos Espíritos, voltei lá, tem uma passagem que me chamou muita atenção e eu gostaria de dividir com vocês. Na 259 tem uma pergunta de Kardec assim: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí nós temos a seguinte resposta: todas não. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero das provas. Os detalhes são consequências da vossa posição, é frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade e de seu livre arbítrio. Tudo no universo se entrelaça. E é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar, que nada acontece ao acaso e não existe coincidências. Tudo é resultado daquilo que nós semeamos, daquilo que nós plantamos. Sabe aquelas sementes que podemos chamar de dons? Cada um tem o seu dom, a sua semente, a sua coleção de sementes a cuidar. E o que vamos colher vai ser justamente
aquilo que semearmos. Isso é claro, isso é evidente. Para encerrar nossas reflexões dessa noite, eu trouxe uma história que eu acho que tem muito a ver com essa questão de dons de Deus. A história diz o seguinte: um homem, ele caminhava pela cidade para conhecer as ruas e quando estava numa rua muito deserta, ele se deparou com uma loja muito diferente. Aquela loja chamou a atenção daquele homem. E aí, naquele momento, ele resolveu entrar naquela loja e se deparou com um anjo atrás do balcão. Ele ficou surpreso. Havia muitos vidros coloridos por todas as prateleiras e no balcão. E atrás do balcão, um anjo. Curioso, ele perguntou àquele anjo: o que vocês vendem nessa loja? O que tem de tão especial nessa loja? E o anjo disse: olha, são os dons de Deus. Ele ficou muito surpreso. Dons de Deus? Isso deve ser muito caro. E o anjo disse: não, é de graça. Pode escolher. Aquele homem então não perdeu tempo. Imagine, numa loja cheia de dons de Deus e um anjo te atendendo. Aquele homem então começou: eu quero então uma boa quantidade de paciência. Anote aí. Eu quero perseverança, eu quero fé, eu quero esperança, eu quero amor, eu quero. E foi falando coisas e mais coisas. O anjo pacientemente anotava cada um dos pedidos. Quando então, ao final, ele disse: por hoje chega. O anjo anotou, levou a sua lista para os fundos da loja e, quando retornou, trazia pacotinhos minúsculos que cabiam na palma da mão daquele homem. Ele não acreditou naquilo e reclamou. Não, eu preciso de muita quantidade. Isso aí não me satisfaz, isso é muito pouco. E o anjo disse: amigo, aqui nós trabalhamos com a semente. Você vai levar as sementes de Deus, os dons de Deus. A colheita, o fruto, vai depender do que você vai fazer com essas sementes. Então, amigos, o convite dessa noite é que a gente possa pensar o que nós estamos fazendo com as sementes, com os dons de Deus que Ele deu a cada um de nós, com os nossos talentos, as nossas oportunidades. O que estamos fazendo quando diante de alguma dificuldade nos deparamos? O que estamos fazendo com os problemas que às vezes insistem em bater a nossa porta? O que estamos fazendo com aquele parente, aquele amigo, aquele familiar com maiores dificuldades? O que nós estamos fazendo com cada um dessas sementes que Deus nos oferta? Que possamos pensar com muito carinho que cada uma dessas sementes gera um fruto. Pensemos que tipo de fruto nós queremos para a nossa caminhada. E que Jesus possa fortalecer, amparar e guiar cada um de nós, hoje e sempre. Bom, vamos encerrar com uma vibração nesse momento. E assim, nessa oportunidade bendita, agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, o amparo, o auxílio, na condução dos nossos passos. Com o coração repleto de muita gratidão, que possamos vibrar intenso amor, intensa luz, por toda a paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por nossa escola bendita, o planeta Terra. Vibremos muito amor, muita luz, por todas as pessoas que nesse momento passam por dificuldades. Vibremos pelas equipes espirituais que acolhem carinhosamente a cada desencarnado. Vibremos muito amor, muita luz por todos os trabalhadores do campo da saúde. Vibremos por cada um que desencarna, por cada ente querido,
por cada mãe e por cada pai que chora nessa oportunidade. Que possamos vibrar muito amor, muita luz por nós mesmos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Que possamos vibrar, deixando vibrações de muito amor em aberto, para que a espiritualidade amiga possa levar e direcionar aonde houver maior necessidade nesse momento. Que Jesus nos ampare e fortaleça sempre. Que assim seja. Muito bem, Claudinha. Muito obrigado. Agradeço em nome do Maria de Nazaré pela gentileza, pela... Eu que agradeço, Léo. Agradeço a toda a equipe por essa oportunidade bendita. Eu acho que nossos corações ficam mais calmos quando a gente tem essa oportunidade de reflexão entre amigos. Assim, eu agradeço muito, viu? Muito obrigado. E todos que estão aí, cada semana a gente agradece, né, por estarem acompanhando, por a gente conseguir, como eu falo sempre, manter unidos nossos laços, que passe logo esse momento aí, continuemos firmes nas vibrações. E mais uma vez só lembrando aqui que aqueles que quiserem, eu vi que eu anotei aqui o nome da companheira que deixou o nome da neta aí, mas por favor envie os nomes via direct, que é aquele, né, inbox, ou então via e-mail, que é cemariadenazaré@gmail.com. Então fica aí né, nós estamos fazendo as vibrações, continuamos com essas tarefas e vamos nos unir cada vez mais, né, nessas vibrações. Então todos que acompanharam, fiquem com Deus. Claudinha, mais uma vez, obrigado. E Eu que espero agradeço. todos aí na semana que vem, segunda-feira, às 20h15, novamente. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Até logo. Fique com Deus. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar no direct que a gente responde, tá bom? Até logo.